Pois bem, meus amigos, o vídeo de hoje está recheado de péssimas notícias para o governo do sapo cachaceiro. Acontecem neste momento diversos escândalos e todos eles têm um potencial muito, mas muito explosivo. Falaremos sobre a crise gerada dentro do IBGE, com funcionários falando a respeito da maquiagem dos dados, da confiabilidade desses dados. Tem também uma ONG que respondia ao PCC e foi recebida por ministérios, no plural, mais de um. O TCU bloqueou os recursos do único programa que o governo lançou, o Pé de Meia, que agora virou o Pé de Meia Furada. Aliás, isso é uma bela de uma pedalada e já se fala em impeachment. Quero contar todos esses detalhes e, claro, falar sobre ele, nosso queridinho do momento, o Sidônio, e a sua estratégia de comunicação, que é ótima para a oposição, porque para o governo tá dando ruim. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já teve que abrir mão de algo simples como brincar com os filhos, com os netos, ou até mesmo dormir bem por causa de dores nas costas ou nas articulações? Eu sei o quanto isso pode ser frustrante, mas eu quero te contar que existe uma solução. Eu quero que você conheça NatoShark. É um suplemento que vai te ajudar a combater as dores de dia e de noite. De dia, ele te ajuda com as dores e de noite, ele te ajuda com a recuperação dos ossos e cartilagens. Esse suplemento incrível foi desenvolvido para te ajudar a aliviar dores crônicas, fortalecer os ossos e ajudar no combate a problemas como osteoporose, fibromialgia. E o melhor de tudo, ele é 100% natural, seguro e tem ajudado pessoas há mais de 20 anos. NatoShark atua diretamente onde você mais precisa, ajudando a reduzir a inflamação e melhorando a saúde das suas articulações, devolvendo aquela mobilidade que você pensou que tinha perdido. Já faz algum tempo que a NatoShark é parceira aqui do canal, vocês sabem, e eu tenho recebido diversas mensagens de pessoas que falam sobre o tratamento que elas estão fazendo com o NatoShark e quão bons são os resultados que elas têm. Inclusive a minha mãe, sim, a minha mãe sofre há anos com síndrome do túnel do carpo. Ela já estava, inclusive, perdendo o movimento das mãos. Ela começou a fazer o tratamento com NatoShark em menos de 30 dias, ela já teve um resultado excelente. Ela já recuperou totalmente o movimento das mãos e agora ela já não sente mais dores. E atenção! A NatoShark está com uma condição especial para você que é inscrito aqui do meu canal. Então corre, aproveita, manda uma mensagem ou liga para esse número que está aparecendo aí na sua tela. Ou então, se preferir, clique no link que eu coloco aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Comece agora mesmo o seu tratamento com a NatoShark, que além de ter ótimos resultados, apoia os canais conservadores aqui da internet. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Começando por ele, que tem gente aí dizendo que ele até é bolsonarista, porque olha, é um desastre atrás do outro desse Sidônio. E agora a mais nova estratégia é essa aqui. Lula vai retomar os cafés da manhã com jornalistas. Seconde Lula também escolheu uma agência para fazer a campanha de valorização do Pix. Já falei diversas vezes, a melhor arma contra um comunista é o microfone. Deixem o Lula falar, ele tem que falar com jornalista, com blogueiro, com todo mundo. Quanto mais ele falar, melhor para a oposição, porque
o Lula, quando fala com script já é ruim, né? Quando fala sem script, então, meus amigos, a coisa fica pior do que a encomenda. E a grande estratégia de reverter o que aconteceu com relação à fiscalização do Pix, que eles queriam colocar, o Sidônio fez uma campanha sensacional. A campanha dele é assim: o Pix é meu, é seu, é nosso. Ou seja, o dinheiro do seu trabalho é meu, é seu, é nosso. Viva o socialismo, parabéns, Sidônio. Olha, se eu soubesse disso, tinha pedido pro Lula botar esse cara aí no Ministério da Propaganda antes. E por falar em comunicação e propaganda, temos aqui ela, sempre maravilhosa, Mortadela Lima, a mais eloquente das militantes de redação lá do jornalismo entre aspas, da Globo News. Ela escreve uma matéria a respeito do bolo que a AGU levou, vocês provavelmente já estão sabendo. A AGU convocou uma reuniãozinha para ver melhores maneiras de censurar a opinião alheia na internet, porque eles estão preocupadíssimos com isso. E as Big Tech não foram, simplesmente deram o bolo, não explicaram por que Daniela Lima está revoltada e escreveu no seu blog, tá ali, ó, blog, ela é blogueira, blog da Daniela Lima. Silêncio eloquente. Mensagem das Big Techs é clara, elas não se importam. A ausência de todas as gigantes de tecnologia em audiência pública sobre mudanças na moderação de conteúdo e regulação das redes é criticada por especialistas, entidades e direção de órgãos públicos que debateram por horas. Ela só não fala que os especialistas e as entidades que criticam essa ausência são os que representam a extrema esquerda e os órgãos públicos são os ministros e políticos do PT. Mas e se daqui eu quero só dar um destaquezinho, porque eles sempre misturam as estações, né? Então eles falam aqui sobre o gatilho, porque aí vão poder xingar mulher, vão xingar LGBT, vão espalhar fake news, e eles sempre colocam no meio, inclusive teve uma declaração do Barroso falando que não pode haver material com abuso de crianças e né, essas coisas que são crimes, são pesados e tudo mais. E eu fiz uma pergunta e vou fazer ela aqui no YouTube também. Eu fiz lá no X, vou fazer aqui no YouTube também. Responde pra mim aqui nos comentários. Quantos perfis com fotos inadequadas ou vídeos inadequados de criança ou de comércio de substâncias ilícitas o STF derrubou com as suas decisões? Porque eles sempre colocam isso no meio, né, pra dar aquele verniz de que, olha, eles estão muito preocupados com a população, quando na verdade, pelo menos que eu fiquei sabendo, somente pessoas que emitiram as suas opiniões foram censuradas nas redes sociais. E essas audiências públicas, entre aspas, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona, que é o caso da ONG do PCC. Eu vou explicar sobre como funciona essa ONG daqui a pouco, mas olha só, ela presta contas ao PCC, Estadão, matéria do Estadão, e se reuniu com mais de um ministério, é plural, o da Justiça e o dos Direitos Humanos. Dirigentes da ONG Pacto Social e Carcerário de São Paulo foram presos, então crime mesmo, respondem a uma organização criminosa. Eles foram presos em operação na semana passada, investigação da Polícia Civil e Ministério Público de São Paulo. Ministérios confirmam a reunião e as ONGs não se manifestaram. Então teve uma operação, presta atenção aqui nessa foto. Essa foto aqui é disso que eles falam de audiências públicas. Lembrando que essa ONG tem diversos símbolos de esquerda, é uma causa da esquerda, a preocupação com os presos né? Dependendo do preso também, tem uns presos que eles não se importam. Mas enfim, cheio de símbolo de esquerda, ideologia de esquerda, foi recebida pelo governo da esquerda e eles alegam que a audiência era pública e qualquer um poderia ir. Não é bem assim que funciona. Para ir lá e participar e ter voz e poder falar, precisa de um convite. E os convites não são feitos ao outro espectro. A democracia para eles é quando somente a esquerda pode falar. Então eles convidam essas ONGs, convidam lá a representação. Teve algum conservador que defende a liberdade de expressão convidado para audiência pública, entre aspas, da AGU? Não teve. E mais, olha como é que essas
as ONGs agem, tá? Essa matéria aqui tá excelente, da Mirelle Pinheiro, do portal Metrópolis. Ela fala sobre os manuscritos que revelaram a ligação dessa ONG com o PCC. Então, eles pegaram esses manuscritos aqui, essas anotações, com pessoas da facção dessa organização PCC, que falava sobre como eles ditavam as atividades que a ONG faria. E quais atividades eram essas? Além de participação em audiências públicas de Ministério do Governo, eles organizavam manifestações, presta atenção, envolvendo os familiares de presos e ONGs, com paralisação dentro das penitenciárias e, aqui em negrito, encenação de tortura para atrair a atenção da mídia. Aí eles falam aqui locais estratégicos, ameaça agentes públicos, mas eu queria dar um destaque porque como funciona? A facção faz uma ONG para maquiar ali, que é ela que está fazendo essas manifestações, convoca as manifestações, faz encenação de agressão policial. Eu não estou dizendo que todo policial é santinho, não é isso que eu estou dizendo, alguns realmente abusam, mas os presos dessa facção encenam uma violência para atrair a atenção dos jornalistas ou blogueiros, e eles reverberam isso como se fosse verdade. E ainda tem voz nas audiências que irão embasar a legislação na área. É mole ou quer mais? Se isso aqui não é um escândalo, eu não me chamo Paula Marisa. E o programa Pé de Meia. O que o governo fez até agora? Confusão, a mesma coisa sempre, né? Atrapalhada e outras coisas que não falo porque não quero ter o meu canal derrubado, mas enfim. O único programa que não é inovador, né? Distribuir dinheiro não é nenhum programa de governo inovador, mas o único programa novo, ou que pelo menos tem um nome novo neste governo, é esse tal do Pé de Meia, porque o Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, essas coisas aí tudo já tem há muito tempo. Então eles inventaram esse Pé de Meia, que seria a marca do governo, e, graças a denúncias, o TCU investigou e saiu uma decisão bloqueando 6 bilhões. E isso pode paralisar o repasse do dinheiro para os estudantes que, entre parênteses aqui, estão indignados com o Lula no TikTok e cada vez mais tem vídeos, pipocam vídeos dos estudantes indignados porque proibiram o celular na escola, inclusive no recreio, o que eu não entendo por que o celular é proibido no recreio, mas tudo bem. Agora, isso tudo teve origem numa matéria do UOL, da jornalista Andresa Matais, e vocês vão se lembrar deste nome, porque ela era chefe de edição, era uma editora-chefe lá do Estadão, e ela foi a responsável também por aquela matéria da Dama do Tráfico. Agora a gente tem a ONG do PCC, teve a Dama do Tráfico, né? Que loucura. Mas a Andresa Matais fez uma investigação, fez o papel de jornalista a respeito deste programa Pé de Meia, e o TCU foi atrás, fez um relatório e apontou que há um orçamento paralelo, ou um nome mais comum, pedaladas. O Lula não colocou o orçamento deste programa dentro do orçamento que é aprovado pelo parlamento. E isso precisa ser colocado. Ele fez isso porque, bom, vocês sabem, o governo gasta demais, mesmo com a arrecadação recorde, ele está gastando demais e não pode estourar aquelas regras. As regras já são ruins, mas ele está estourando as regras, e aí ele fez um fundo privado que vai gerir esse dinheiro e que também tem um custo para nós. Aliás, o Nicolas quer fazer uma CPI sobre isso, mas, resumindo, parece que talvez, supostamente, o Lula esteja dando pedaladas. Lembram pedaladas da Dilma? E já circula lá na Câmara dos Deputados um super pedido de impeachment que conta com a assinatura de 63 deputados. E cada vez mais eu vejo pessoas falando sobre impeachment, depoimento de pessoas que dizem: eu fiz o L, eu votei no Lula e agora tá tudo pior. Outra crise que tem um potencial muito explosivo é essa daqui, que já faz dias que está no noticiário e eu ainda não consegui vir aqui comentar com vocês, então esta é a oportunidade. Vocês estão sabendo, está rolando uma crise lá no IBGE.
E agora saiu mais uma. Teve uma carta aberta, agora saiu mais uma, ó. Carta aberta dos servidores do IBGE acusa a gestão Postman de viés autoritário, político e midiático. O novo documento dá nova dimensão à crise no Instituto e é assinado por mais de 130 profissionais das 3 principais diretorias do órgão. O que acontece? O IBGE, o Postman, o Pokémon, ele criou uma instituição, um IBGE paralelo, o Instituto IBGE+. Esse Instituto IBGE+, faz pesquisas encomendadas aí por estatais, não estatais, mas em empresas públicas, né? Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, recebe dinheiro, só que essas pesquisas do Instituto são conduzidas por outras pessoas e não pelos técnicos ali concursados e que vão dar credibilidade a esses dados que embasam a decisão de investidores, de empresários, de muitas pessoas. Entre esses dados está um dado interessantíssimo que a gente, pelo menos já venho questionando aqui no YouTube há muito tempo, como é que pode a inflação ser baixa, tá dentro da meta, girando em torno de 4, 5%, abaixo de 5%, né, ali 4 e pouco por cento, e o preço dos alimentos sobe 10, 20%, a gente vai no mercado todo dia e tá mais caro, como é que pode isso? Então, lá na Argentina aconteceu isso. E não sei se vocês vão se lembrar dessa matéria aqui, mas aqui não tem a data, mas eu me lembrei automaticamente disso aqui, ó. O ex-chefe do aspas IBGE argentino, o instituto deles de pesquisas lá e divulgação de dados, ele foi condenado por manipular os índices da inflação. O supersecretário sob Néstor e Cristina Kirchner, ou seja, os esquerdistas, o Guilherme Moreno, foi condenado a 3 anos de prisão e 6 meses de inabilitação para cargos públicos, porque justamente ele está fazendo aquilo que talvez supostamente os funcionários do IBGE estejam denunciando que o Pokémon está fazendo aqui no Brasil. Lá na Argentina deu cadeia. Aqui no Brasil, não sei. Porque o que não tem como manipular, é o preço na prateleira do mercado. O povo vai no mercado, o povo sabe, vai ao mercado. O povo vai ao mercado e sabe o que está acontecendo lá. Está aumentando o preço todo dia. Inflação que a gente não via há muito tempo. Muito pior do que na época da pandemia, que foi uma crise global. E que contou com a campanha da esquerda do Fica em Casa, Economia, a gente vê depois. Agora, o Lula consegue ser pior do que essa crise global. E ele já está sabendo disso, ó. Preço de alimentos é pedra no sapato do governo desde 2024 e Lula discute medidas para baixar custos. É simples. É só parar de gastar como se não houvesse amanhã. Corta alguns ministérios, alguns cargos públicos, para de viajar bastante, vamos rever esses super salários do judiciário, parar de usar jatinho da FAB. É por isso, é o povo que está pagando essa conta. Enquanto houver essa conta, vai aumentar o preço na prateleira do mercado. Não tem para onde fugir. E, para fechar aqui o último assunto, PT sendo PT, saiu mais uma notícia. Parece repetida, mas não, a notícia é recente, de ontem da noite. Rombo no fundo de pensão da Eletrobras chega a 1 bilhão no rombo, fundo de pensão. Desconto dos aposentados da antiga estatal quase zera o benefício. Então, o pessoal trabalhou a vida toda, eles contribuíram para ter essa aposentadoria. Chega na hora de se aposentar, o governo se enlouquece e gasta como se não houvesse amanhã o dinheiro do fundo de pensão e desconta dos pobres dos aposentados, que vão ficar sem o seu benefício. Eu fico muito triste e principalmente fico mais triste porque eu sei que muitos desses funcionários aí de estatais fazem o L. Agora, doendo na carne, o pessoal dos Correios, aconteceu isso. Aliás, gente, isso não é novidade. Tá aqui Reinaldo Azevedo, do Antigo Testamento, na Veja, falando, uma matéria de 2016. O PT pintou e bordou nos fundos de pensão estatais e o rombo passa de 44 bilhões. Aqui, se somar todos os rombos que foram sendo noticiados, vai dar alguns bilhões também. E ainda falta 2 anos, 2025 e ano que vem, eleição 2026. O que está se criando é um clima horrível.
crise atrás de crise, não dá para esconder. Eles acham que o problema é a comunicação, que basta fazer uma maquiagem, chamar um marqueteiro para ser o ministro da propaganda, que o povo é idiota que vai acreditar neles. A grande pedra no sapato é que existe jornalismo independente, existe pessoas na internet que falam o que precisa ser dito, óbvio, ululante. Um governo socialista gera pobreza e caos. E as pessoas que ajudaram a colocar lá deveriam repensar e vir a público e admitir. Infelizmente, eu fiquei falando aqui que Bolsonaro e Lula era tudo a mesma coisa, mas não é. Vocês podem até não gostar do Bolsonaro, mas não é a mesma coisa. É bem diferente. O Bolsonaro tomava medidas de, por exemplo, baixar impostos. No combustível a gente viu isso. A imprensa abriu um bocão. Por quê? Baixa imposto, o governo arrecada menos, não vai ter dinheiro para dar para a mídia. Agora, quando aumenta o imposto, quem paga a conta somos nós. O governo abastece a mídia com muito dinheiro e lá eles falam o que o governo manda. O problema são esses rebeldes da internet que insistem em querer fazer toda essa junção de matérias que eles chamam de desordem informacional, né? Pego aqui as matérias da mídia, junto elas numa sequência, falo a minha opinião para vocês, trago alguns fatos do passado, contextualizam para o pessoal entender direitinho o que está acontecendo. Isso é perigosíssimo. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês são a favor do impeachment do Lula? Porque tá rolando essa discussão também. Tem gente que tá dizendo assim, não, deixa o governo sangrar, porque não sei o quê. Por outro lado, o Brasil quebrando é muito triste. Gente passando fome, criança passando fome. Fala pra mim aqui, vocês são a favor ou contra o impeachment? E será que o establishment vai soltar a mão do Lula? Será que ele vem candidato? Ele já falou que não sabe se vai concorrer. Será que vai ter algum nome pra substituí-lo? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!